Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Neilda, vou trabalhar o componente curricular de ciências com vocês do 8º ano. Todos os nossos materiais vocês podem encontrar na plataforma Palmas Homeschool, no endereço www.educacãopalmas.to.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. Na nossa aula anterior, que foi a aula 9, nós falamos sobre energia e hoje nós iremos finalizar este assunto com corrente elétrica. Hoje é a nossa 10ª aula. Vamos lá iniciar a nossa aula de hoje? Quero que vocês observem, pessoal, esse slide que aparece aí na tela de vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é a movimentação de portadores de cargas, como os elétrons, quando aplica-se uma diferença de potencial elétrico a algum material condutor. A corrente elétrica, pessoal, ele é o movimento das cargas elétricas, como os elétrons, que acontece no interior de diferentes materiais, em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. A corrente elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa a secção transversal de um condutor a cada segundo. Olha que interessante aí, pessoal, essa grandeza física. Olha a quantidade de coisa que ela nos permite. Eu quero que vocês observem agora essa imagem que está aparecendo na tela de vocês. Está mostrando os tipos de corrente elétrica. São 2 tipos, pessoal. É a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Apesar de ambas tratarem-se de uma movimentação de cargas elétricas, são fundamentalmente diferentes. Agora vamos detalhar cada uma delas. A corrente elétrica contínua é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois, na realidade, o movimento das cargas elétricas é basicamente bastante caótico e bem lento. Isso, pessoal, é o resultado das diversas colisões que são sofridas os elétrons com a rede cristalina dos condutores enquanto arrastados pela ação de um campo elétrico externo. Acabamos de ver corrente elétrica contínua, agora vamos à próxima, que é a corrente elétrica alternada. Essa corrente elétrica alternada, o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido devido a uma inversão na polaridade do potencial que é aplicado ao condutor. Nesse caso, alunos, esse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia em relação ao efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Vocês lembram desse conceito, né? Estudamos nas nossas aulas anteriores. Agora nós vamos falar sobre os circuitos elétricos. Observe essa imagem que está aparecendo aí na tela de vocês. A tecnologia, pessoal, ela muito avançada nos presentes dias de hoje. Se deve ao quê? Esse avanço? Ao grande desenvolvimento dos estudos dos circuitos elétricos. Por isso, é muito importante entender o que é, como ele funciona na prática e quais são os elementos que compõem. Um circuito elétrico nada mais é do que o conjunto de vários elementos que possuem funções diferentes, a fim de obter a finalidade desejada quando chegar ao final. Para que se estabeleça a corrente elétrica, é necessário a existência de um circuito através do qual estas cargas possam se movimentar. Um circuito elétrico corresponde à ligação dos vários componentes de um sistema elétrico. Elementos de um circuito elétrico, observe aí, são 5. Vamos estudar detalhadamente cada um deles. Nós temos os resistores, capacitores, geradores, indutores e receptores. Agora nós vamos detalhar cada um deles. Vamos começar com os resistores. Os resistores são elementos de um circuito que basicamente possuem a função de transformar energia elétrica em energia térmica. Através de quê, pessoal? Através do efeito Joule e assim limitar a corrente elétrica de um circuito. São dispositivos usados principalmente para o aquecimento. Em quais, professores, objetos está presente? Chuveiro elétrico, sanduicheira, chapinha, entre vários outros objetos que você tem aí na sua casa. Capacitores, já ouviram falar?
Acredito que sim. Também denominados de condensadores, possuem a função de armazenar cargas elétricas e assim gerar energia eletrostática. Já os geradores, diferentes dos capacitores, são elementos, pessoal, responsáveis por transformar diversos tipos de energia em energia elétrica. Alguns tipos de energia transformada pelo gerador são energia térmica, energia mecânica, energia química e entre vários outros que são transformados. E os indutores? O que é essa palavra, o que você vê na sua cabeça quando você escuta essa palavra? Indutores. Essa, pessoal, é uma espécie de dispositivo elétrico que tem como função principal de armazenar energia elétrica na forma de campos magnéticos. Normalmente, ele é construído com uma bobina feita de um fio condutor, geralmente de cobre. Lá na frente você vai entender por que geralmente esse fio é de cobre. Vou explicar para vocês. Agora nós temos o último, que é os receptores. Os receptores são dispositivos que se valem da energia fornecida pelo gerador em um circuito para transformá-la em outras formas de energia, tais como a energia cinética em energia luminosa, sonora, entre outros tipos de energia. Alunos, para que o equipamento elétrico funcione, é preciso que ele receba energia de uma fonte ou esteja conectado à energia elétrica. Nesse último caso, ele passa a fazer parte de um circuito elétrico. O gerador elétrico é a fonte de energia elétrica para um circuito. Os mais comuns em nosso cotidiano são pilhas, baterias. Exemplos de elementos capazes de fazer funcionar um equipamento elétrico, por exemplo, a pilha, a bateria. Mesmo que eles não estejam conectados à energia elétrica, certo? Como a energia é sempre transformada, se um gerador elétrico fornece energia elétrica, significa o quê, pessoal? Significa que alguma forma de energia foi transformada em energia elétrica. Nas pilhas e baterias, temos a energia química transformada em energia elétrica. No interior desses equipamentos ocorrem transformações químicas isoladas que resultam em quê? Em acúmulo de cargas elétricas positivas e em um dos seus polos e no outro polo, cargas elétricas o quê, pessoal? Negativas. Então, um dos polos positivo, no outro polo negativo, certo? Nas usinas elétricas, pessoal, necessita de quê? De um gerador para funcionar. Nelas, pessoal, esse gerador realiza um movimento de rotação, que é produzindo energia mecânica, no caso a energia cinética, que posteriormente será transformada em energia o quê? Muito bem, energia elétrica. Nas usinas hidrelétricas, essa rotação é causada pela movimentação da água, nas usinas termoelétricas pelo vapor em movimento, em usinas eólicas pelo movimento dos ventos, por exemplo. Tanto uma pilha quanto uma tomada elétrica possuem comumente dois polos ou dois pinos. No caso das pilhas, o acúmulo de carga positiva e negativa em polos diferentes. Então, um polo é negativo, um polo é positivo, como a gente já tinha falado anteriormente. Agora, eu quero que vocês observem na tela de vocês essa imagem. O circuito elétrico, pessoal, ele é constituído de maneira que a energia elétrica fornecida pelo gerador chegue até o equipamento elétrico. Logo, além do gerador elétrico, um circuito elétrico deve conter o quê? O equipamento que se deseja colocar em funcionamento. E um caminho estabelecido, pessoal, que ele é estabelecido pelo quê? Por fios para que a energia elétrica seja conduzida, ok? Observe essa imagem aí, pessoal, que está aparecendo para vocês. Esses equipamentos elétricos, comumente, apresentam informações de suas características elétricas para que funcionem corretamente. Nessas informações está descritos o valor da tensão elétrica na qual o equipamento deve ser ligado e a intensidade da corrente elétrica necessária para que ele funcione de maneira adequada. Professora, mas onde é que eu vou encontrar essas informações? Essas informações, pessoal, pode estar no aparelho ou também nos manuais quando você compra. Então, é interessante você estudar antes de já ir ligando na tomada, ok? Agora, movimento da corrente elétrica. Olha essa imagem que interessante. Em um circuito elétrico, a corrente elétrica é estabelecida em todos os seus componentes, como o gerador, a lâmpada e os fios elétricos,
Sendo assim, o fio elétrico é aquele que estabelece o caminho da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é um circuito elétrico com uma pilha e do polo positivo para o polo negativo, como a gente já tinha falado antes. Agora olha só outra imagem aí, pessoal. Nós vamos falar agora sobre condutores elétricos e isolantes elétricos. Qual que é a diferença entre os dois? Condutores e isolantes. Vamos lá descobrir? Você já reparou que um fio elétrico possui uma parte interna metálica que é recoberta por outro material? Já repararam isso, pessoal? Então, a parte metálica interna dos fios elétricos é feita de materiais com facilidade de conduzir corrente elétrica, que são chamados materiais condutores elétricos. Entre alguns exemplos desses materiais, nós temos o ouro e a prata, além do cobre. O cobre, como eu disse a vocês, ele é mais utilizado. Sabe por que ele é mais utilizado, pessoal? Devido ao custo. O custo dele é mais barato, por isso que ele é mais utilizado. Já a parte que recobre o fio elétrico é feita de materiais com grande dificuldade de conduzir corrente elétrica. São chamados materiais isolantes elétricos. Eles vão isolar. Então, eles isolam a parte condutora do fio com medida de quê, pessoal? Muito bem, medida de segurança, parabéns! Para evitar acidentes e choques elétricos. Entre alguns exemplos de materiais isolantes elétricos, nós temos o plástico, o vidro e a borracha. Agora, pessoal, consumo de energia. Vamos falar sobre o consumo de energia para a gente estar finalizando essa nossa aula. A energia elétrica que utilizamos em casa é gerada pelas usinas hidrelétricas, isso vocês já sabem. Usinas nucleares ou termoelétricas, que são instaladas em locais que podem estar a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Essa energia é transportada, pessoal, por meio de fios até a rede elétrica que passa pela rua de nossas casas. Em nosso cotidiano, podemos ver que estamos cercados por diversos aparelhos eletroeletrônicos que necessitam da eletricidade para funcionar. Cada um desses aparelhos, quando ligados, consome certa quantidade de energia, sendo que alguns consomem mais, outros menos. Mas no final do mês, pessoal, temos os resultados expressos aonde, hein? Muito bem, na conta de energia. E eu vou contar uma coisa para vocês interessante. Nós podemos calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos que você tem em casa, podendo assim economizar energia elétrica e automaticamente o quê? Muito bem, dinheiro. Eu quero que vocês observem essa imagem que está na tela de vocês. O consumo de energia elétrica dos aparelhos de uma casa é obtido aplicando a seguinte expressão. Olha essa imagem que está na tela de vocês. O K significa quilowatt-hora. O T é o tempo em que o produto permanece ligado. O P é a potência do aparelho, que é encontrado nos manuais e na etiqueta do aparelho. Todo aparelho, como eu já disse antes, pessoal, possui a potência que é dada em watts. E quanto mais tempo ligado, maior consumo de energia elétrica. Agora nós vamos fazer, observe esse seguinte probleminha que eu coloquei para vocês. Olha aí na tela de vocês. Um televisor de 29 polegadas possui em média uma potência de 200 watts. Considerando que ele fique ligado 6 horas diárias, quer que você calcule o seu consumo em quilowatts-hora mensais. Vamos calcular juntos? Venham comigo. Então vamos lá, observem aí na tela de vocês. Nós já sabemos que são 6 horas diárias. Eu vou pegar os 6 e vou multiplicar por quanto? Muito bem, por 30, porque é a quantidade de dias do mês. Então nós temos 180 horas mensais. 6 vezes 30, 180 horas mensais. Assim nós encontramos o quê? O tempo total do período de tempo, certo? Então vai ficar assim, T, que é igual a 180 horas mensais, P, que é a potência do televisor, que nesse caso é quanto? 200 watts, muito bem. Aí o Q vai ser igual a 180, nós vamos multiplicar por 200 e depois nós vamos dividir por 1000. Professora, por que por 1000? Porque para encontrar o valor em quilowatts, nós dividimos por 1000. Lembrem-se sempre disso. Então vai ficar da seguinte forma, 36.000 dividido por 1000. Muito bem, galerinha. Então qual foi a resposta? Yes! Parabéns! O televisor irá conseguir consumir 36 kWh no
período. Parabéns, pessoal, muito bem. Então, para você saber o consumo, o custo em dinheiro, basta o quê? Multiplicar o consumo do período pelo valor em quilowatts-hora, que vem identificado aonde, professor? Onde é que eu vou ter essa informação? Na sua conta de energia. Meus queridos, chegamos ao fim de mais uma aula, a nossa 10ª aula. Espero que vocês estejam acompanhando a plataforma Palmas Homeschool, espero que vocês estejam compreendendo as aulas, espero que vocês estejam fazendo as atividades, espero que vocês estejam se cuidando. E um grande abraço virtual da professora Neilda. Fiquem bem, cuidem-se.